Graça e paz. Estamos, pela graça de Deus, meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 11 e que Deus fale a sua palavra ao nosso coração, que Ele revele a sua palavra para que possamos compreendê-la. Vimos anteriormente que Deus não rejeitou o seu povo, falando de Israel, embora tenha sido rejeitado por ele, pelo povo de Israel. Cristo veio, mas a maneira como ele veio não bateu com as expectativas religiosas do povo de Israel. O Cristo que eles esperavam não foi o Cristo que veio. A grande maioria rejeitou, mas nem todos rejeitaram. Ou seja, não afetou o endurecimento que Paulo diz. Ele fala que veio endurecimento em parte para Israel. Não afetou a nação como um todo, mas apenas seu segmento incrédulo. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, muitos creram em Jesus Cristo. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você vê? Paulo diz que também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 21, versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E Paulo diz também que Deus usa a salvação dos gentios, nós, para enciumar Israel. É o que vemos aí em Romanos 11, versículos de 11 a 15. Por favor. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação aos do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo,
ou será o seu que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? O que é esse despertar? Ciúme, que Paulo diz aí. Despertar ciúme em Israel. Era levá-los a desejar a salvação também. E Paulo diz algo nos versículos 16 ao 24 de Romanos 11, que nós devemos procurar compreender bem, e diz respeito à pessoa e obra de Cristo, ao meu ver. Vamos ouvir também o versículo 16 ao 24. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. É importante, irmãos, entender bem quem é essa boa oliveira, esse enxerto. Precisamos compreender esse enxerto, o enxerto dos galhos, bem como o enxerto do zambujeiro nela, na oliveira boa. Compreender isso é fundamental, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Bem, quem é essa boa oliveira? Quem é essa boa oliveira? A maioria dos comentaristas dizem que é Israel. Que é Israel. Eu não tenho preconceito com Israel, de jeito nenhum. Eu não tenho preconceito com Israel. Pelo contrário, a minha posição, eu não escondo, é uma posição em favor de Israel. Mas a boa oliveira não é Israel, ela é Cristo. Jesus Cristo é a boa oliveira.
Vejamos os seguintes argumentos elaborados por Paulo, que mostram que a oliveira, a boa oliveira, não é Israel. Eu só vou citar os textos aqui. Romanos 11, 19, diz aí: os ramos foram quebrados. Os ramos representam Israel. Os que não creram em Jesus como Messias e Salvador, que é a boa oliveira. Romanos 11, 21 diz: Deus não poupou os ramos naturais. Ramos naturais, Israel. Mesmo sendo nação escolhida, é necessário crer em Jesus para ser salvo. Tem que crer. Romanos 11, 23 diz aí: poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E para fazer esse enxerto, tem que ser mesmo Deus. Deus tem um projeto para Israel. Romanos 11, 24 diz aí: serão enxertados na própria oliveira. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então me parece que Israel se distingue da boa oliveira, que é Jesus. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É o que estamos vendo aqui. Os judeus eram os ramos originais da árvore do favor de Deus, de modo que são chamados de ramos naturais. Os ramos gentios eram provenientes de uma oliveira brava. Aí o zambujeiro, o enxerto do ramo de uma oliveira brava, no caso o zambujeiro, numa boa oliveira, é um processo que Paulo chamou de contrário à natureza. O enxerto de ramos naturais de volta à sua própria oliveira é um processo bastante natural. Então, vamos considerar o seguinte: a oliveira, a boa oliveira é Cristo, Jesus Cristo. Os ramos naturais representam Israel, a quem primeiro foi dada a revelação de Cristo. E o zambujeiro, a oliveira brava, selvagem, quem é? É a igreja. Virou igreja, que foi enxertada em Cristo na cruz do Calvário. O enxerto de Israel foi natural, mas há um enxerto espiritual, do qual todos fazem parte pela fé. E também não será cortado. Aqui temos algo grandioso, e é disso que eu quero comentar com os irmãos. A oliveira é Cristo, que sustenta ambos, Israel e a igreja, através da raiz e da seiva. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza
enxertado na boa oliveira. Romanos 11, 24. A boa oliveira representa Jesus Cristo. O zambujeiro representa os pecadores que Deus quer salvar com a sua graça soberana. O zambujeiro é uma oliveira que cresceu na natureza, selvagem, incapaz de dar frutos ou imprópria, essa oliveira brava, frutos impróprios para o consumo. A boa oliveira é Cristo, com a sua boa natureza divina, e o zambujeiro é o pecador, com a sua natureza má e pecaminosa. E o texto falou de um enxerto que a gente prega tanto aqui. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, é contra a natureza e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Nós precisamos entender esse texto aqui. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. O natural zambujeiro, o pecador, eu, foi cortado e enxertado na boa oliveira, que é Cristo. Mas esse enxerto é diferente botanicamente falando. É diferente. Quem trabalha na lavoura sabe como fazer um enxerto. Pega-se uma muda de laranja brava, corta-se o tronco e enxerta nele um galho de laranja doce. Do enxerto para baixo, a natureza é de laranja brava. Do enxerto para cima, é de laranja doce. A árvore usará a força da laranja brava, mas nos seus galhos dará a laranja doce. Esse é o enxerto que naturalmente se faz. Mas no reino de Deus, o enxerto, disse Paulo, é contra a natureza. É contra a natureza. Pelo texto que iniciamos aí, Deus nos ensina que fomos cortados do natural zambujeiro, uma espécie de oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira. A palavra de Deus ensina que nós somos pecadores por natureza. Somos, por natureza, árvores más, ensinou Jesus. E produzimos frutos maus. É o ensino de Jesus em Mateus 7, versículos 16 ao 19. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Então, irmãos, Cristo nos enxertou nele na cruz. E esse enxerto em Cristo é contra a natureza. Isso porque não se enxerta um ramo ruim em um tronco bom, mas um ramo bom em um tronco ruim. Mas o nosso enxerto em Cristo é contra a natureza, porque o pecador, cuja natureza é má e perversa, ruim, foi enxertado em Cristo. Você vê? É o ruim no bom. É o enxerto da cruz. O pior morre no bom, que é Cristo, que passa a viver naquele que com ele morreu e ressuscitou. Como é o enxerto contra a natureza? O enxerto contra a natureza aqui é o ruim no bom. E como é um enxerto contra a natureza, esse é um enxerto contra a natureza, muitos não entendem como pode ser isso. Mas Jesus falou como que nós fomos enxertados nele. Jesus falou, e falou com detalhes. Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim, os homens perversos, ruins, maus, pecadores. E eu estou aqui citando uma versão católica, VC Vozes. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Essa atração não é física, ela é espiritual. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele exerceu o seu poder de atração, atraindo cada pecador para o seu corpo. Para o seu corpo. Que Paulo está chamando também de enxerto. O poeta, ao observar a imensa criação, e a criação de Deus é linda mesmo, se expressou assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então o poeta aqui, quando ele olhou para a natureza, observou a natureza, a criação de Deus, ele ficou espantado, ele ficou maravilhado, e ele escreveu: mas há algo muito maior do que a imensa criação. Para mim é um assombro total, mais do que maravilhado, assombro total, pensar que Deus Criador se fez carne, tornou-se homem. Para mim isso é um assombro total. Deus Criador resolve virar gente, como eu, como você, porém sem pecado. Para mim é um assombro total. Mas tem algo ainda mais espantoso do que isso. Fantasticamente espantoso é o fato de que na cruz Cristo nos atraiu a si,
fazendo-nos entrar nele com pecado e tudo. É impensável. É impensável. Impensável. Na cruz, Jesus Cristo, o puro em si mesmo, recebe o pecador com toda a sua sujeira, com toda a sua imundície, contaminado, podre, nojento. O santo recebendo no seu corpo o pecado de todos nós. Cristo nos recebeu em seu corpo e com ele nos identificou. E foi isto que ele fez a todos nós no momento da sua crucificação, antes da sua morte. Atrairei todos a mim mesmo. Foi o que Cristo fez a todos nós no momento da sua crucificação, antes da sua morte. Foi assim, irmãos, que Jesus nos enxertou nele. Primeiro, deitou-se a cruz ao solo. Depois, o crucificaram, pregando-o nela. Então, se deu o levantamento de Cristo Jesus sobre a cruz da terra. E nesse momento, ele tinha prometido nos atrair e cumpriu o que ele disse. De sorte que desta atração em diante estamos em Cristo, enxertado nele. Enxertado em Cristo significa estar em Cristo. Cristo nos enxertou nele na cruz para nos fazer morrer. Nele, em Cristo, fomos mortos juntamente com ele nele para o pecado. Ele morreu, mas com a sua morte matou a todos nós. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo morreu na cruz, o zambujeiro velho morreu também. Eu morri. O zambujeiro velho. Eu estou aqui tratando do enxerto do zambujeiro, que é o pecador, que foi enxertado e morre com Cristo. Depois, Cristo vem viver naqueles que com ele morreram e ressuscitaram. E aí nós temos a igreja de Cristo. Então, o zambujeiro velho morreu também, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Então, quem não morreu em Cristo na cruz, ainda está no natural zambujeiro e não pode produzir bom fruto. Não pode. Pode frequentar a igreja, pode ser religioso, mas produzir bom fruto não pode, porque não nasceu de novo, não morreu com Cristo, não creu.
Para dar fruto bom, é preciso estar enxertado em Cristo na cruz. Isto Deus realizou quando Jesus foi crucificado. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele. E ressuscitou para viver em nós a sua vida justa e santa. Isto aqui não é palhaçada, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é faz de conta, não. Não é trapaça, não. Não é fake news, não. Quando eu digo que estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, é verdade, ou não é? Mas a minha vida não mudou. Se não mudou é porque você não morreu mesmo, não creu. Porque se morreu com Cristo, muda tudo. E Cristo vem viver a vida dele em nós. Irmãos, se a diferença entre Cristo morto por nós e nós mortos com ele, nele, não for percebida, crida e experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Portanto, creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Está nisto o poder de dar fruto, fruto bom. O fruto agora não é mais do zambujeiro, mas da boa oliveira que vive em nós. O galho não produz fruto. O galho não produz fruto. Ele segura o fruto. O galho não produz frutos. Segura os frutos. Mas quem produz é a seiva que entra pelas raízes. Quem não foi liberto do pecado ainda está no zambujeiro e não nasceu de novo ainda. Então é preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou zambujeiro, ruim, ou morri com Cristo? E agora Cristo vive em mim. Para dar frutos bons, é preciso sair do zambujeiro, sair dessa natureza pecadora que nascemos com ela. E é isso que Cristo fez quando morreu por nós e ressuscitou por nós. Portanto, creia com o coração, confesse com a boca: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E você dará frutos bons, porque o poder agora é de Deus. É de Deus e não nosso. O poder agora é de Deus. Dar fruto bom na base da identificação com Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. O poder de dar fruto para Deus vem desta identificação com Cristo. Nós nele e ele em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus. Fui nele enxertado. Hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado
através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. E um belo dia, tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é oliveira. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira. Nele sou feliz. Nele estou ligado no tronco e na raiz. Ligado na oliveira de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.